para parar no meio do caminho. Quando Ele chama, quando Ele estabelece, Ele é fiel e zeloso para ir até o final dele. Glória a Deus. E quando Deus olha para a casa de seu Terá e enxerga lá um homem por nome Abraão, Deus olha para Abraão e vai falar com ele dizendo: sai-te do meio da tua terra e do meio da tua parentela e vai para uma terra em que eu te mostrarei. A Bíblia diz que Deus chama ele, mas não diz aonde ele vai. A Bíblia diz que Deus chama ele, mas não dá o endereço. Deus apenas dá um comando dizendo: sai e vai, porque eu vou te mostrar. Abraão começa exercendo uma fé que nem ele mesmo sabia que tinha. Porque se Deus falasse para mim dizendo: sai de Florianópolis e vai para Salvador, eu sei o endereço, eu sei aonde que é. Se Deus dissesse: vai para São Paulo, a gente arrumava a bagagem e iria. Mas se Deus olhar para nós dizendo: arruma bagagem, arruma mala e vai para um lugar que no meio do caminho eu vou te mostrar, a gente começava a se questionar, dizendo: por que, Deus, o Senhor não quer dizer aonde que é para nós ir? Iria entrar a dúvida e nós iríamos recuar. Só que Abraão está olhando e dizendo: quem está falando comigo não é o homem, quem está falando comigo não é o meu pai da minha casa terrena, quem está falando comigo é um Deus celestial. E quando esse Deus fala, a gente obedece. Quando Deus fala, a gente vai se perguntar por quê. Quando Deus fala, a gente somente confia e atende o seu chamado. A Bíblia diz que Abraão vai sair da casa de seu pai, vai pegar a sua mulher, porque ele vai tomar Sarai por mulher, vai pegar o seu sobrinho Ló, filho de seu irmão, e começa a peregrinar pelo deserto adentro. Só que a ordem foi explícita. Deus disse: sai e deixa todo mundo para trás. Não é para levar ninguém, somente você, Abraão. E Deus está olhando para Abraão e dizendo: não é só você, porque você tem uma esposa. Abraão está entendendo que quando ele casa, ele se torna uma só carne. Irmão Rafael, e quem era o intruso na história? Ló, porque a Bíblia diz que quando Abraão sai com a sua esposa, uma só carne, é um só. Ló foi com ele, não foi Abraão que chamou, foi Ló que foi. Logo eu entendo que aquilo que começa de baixo, de desobediência, jamais vai dar certo, jamais vai concluir. A Bíblia diz que Ló vai junto, só que no meio da trajetória, os pastores de Ló e os pastores de Abraão começaram a brigar entre si, oh glória, começaram a querer ser maior que o outro, ser melhor que o outro, ter mais que o outro. Aí Abraão, entendendo o Deus que ele servia, Abraão entendendo o Deus que lhe fez a chamada, ele olha para lá e diz: meu sobrinho, escolhe para onde você quer ir, escolhe, porque quem tem promessa na vida não briga por lugar, por cadeira, por cargo. Quem tem promessa na vida só escuta a voz de Deus e faz o que ele manda. Abraão olha para lá e diz: Abraão, ó, não está dando certo, os nossos pastores estão brigando entre si, porque estão prosperando, um quer ser melhor que o outro, um quer mandar mais que o outro. Aí Abraão olha para lá e diz: olha aí, Abraão, olha lá para tudo as terras deste mundo e escolhe para onde tu quer ir. A Bíblia diz que Ló olha para as campinas de Sodoma e Gomorra, está tudo verdinho, está tudo bonito, está tudo lindo. Ló olha e diz: então é para lá que eu vou, oh glória. Ló arruma bagagem e sai com seus pastores e vai habitar em Sodoma. Só que Abraão vai acampar, oh glória, em Canaã. Abraão sabe que a promessa está sobre ele, e quem tem promessa na vida não vai aonde quer, não faz o que quer, não pisa onde quer. Quem tem promessa na
vida permanece na direção do Espírito Santo de Deus. Abraão olha e diz: vai lá, pode escolher, não tem problema, porque a promessa não está no lugar, a promessa está sobre a minha vida, e aonde eu for, a promessa vai comigo. Deixa eu liberar uma palavra só para quem vem para esse culto. A promessa não está no ambiente que você frequenta, a promessa não está no ambiente que você vai, a promessa está sobre a tua cabeça. Ló sai. E quando Ló sai, Ló vai para Sodoma. E o texto diz que Sodoma era mal aos olhos do Senhor. Os homens de Sodoma não cheiravam bem as narinas de Deus. O pecado estava tão terrível dentro de Sodoma, mas foi lá que Ló escolheu viver, com a sua família, com a sua casa. E a Bíblia diz, pastor Valdeci, que um certo dia, Abraão está sentado na sua casa, na sua tenda, na porta. Daqui a pouco vem chegando 3 varões, e quando Abraão vê aqueles 3, Abraão se prostra aos pés do meio e pergunta: o que fazes aqui, Senhor? Por que vieste a essa terra? O que está acontecendo? O Senhor sair do seu trono e descer até aqui, ó glória. A Bíblia diz que Deus olha para Abraão escondido no anjo e diz: ocultaria eu, Abraão, alguma coisa a você? Em outras palavras, Deus está dizendo: quem tem intimidade comigo, Abraão, eu não escondo nada, eu falo tudo face a face. Talvez você não entende, porque muitas das vezes Deus conversa com você face a face. Não é porque você é bom, não é porque você é um tal, é por causa da tua intimidade. Deus não te esconde nada, Deus chega para você e conversa face a face. Ocultaria eu, Abraão, alguma coisa a você? E quando Deus fala isso, Deus olha para ele e diz: eu vim, Abraão, porque eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Eu vou acabar com esta cidade, oh glória. Por que Deus não foi direto na cidade, oh glória? Por que Deus não desceu e acabou com a cidade? Porque dentro da cidade tinha alguém que pertencia ao sangue abraâmico. E quem tem DNA abraâmico é possuidor de promessa. Quem tem sangue de Abraão tem a promessa sobre a vida. Porque é Deus quem vai dizer que todas as famílias da terra seriam benditas através de Abraão. Aí Deus vai para Abraão e diz: ei, Abraão, eu vou destruir Sodoma. Aí Abraão olha e diz: mas Senhor, e se tiver 50 justos lá? Oh, glória. Aí Deus olha e diz: se tiver, Abraão, não tem, mas se tiver, eu poupo a cidade inteira por causa dos 50. Ah, meu Senhor, e se tiver 40? Abraão não tem 40, parou em 10. Quando chegou em 10, Deus olha para Abraão e diz: não tem 10 justos lá, mas eu vou livrar a Ló e a sua casa. Nessa noite, Deus te trouxe aqui para ouvir uma palavra dizendo: em meio a tanta perseguição, em meio a tanta luta, a tanta guerra, a tanta prova, Deus vai salvar você e a sua casa. Deus vai livrar você e a sua família. Deus vai livrar você e toda a tua casa. Não se preocupe, Deus vai salvar você e a sua casa. Deus vai livrar a sua família. Deus não vai deixar perecer. Ainda que não tenha justo nesse lugar, ainda que não tenha justo na terra, por causa de Abraão, Deus está te livrando até hoje, por causa da promessa. Você tem promessa na vida, a tua família tem promessa na vida, o teu casamento tem promessa na vida, os teus filhos têm promessa na vida. A tua história foi construída debaixo de promessa. Deus fica conversando com Abraão, e os
dois anjos vão em direção a Sodoma. E quando chega em Sodoma, encontra Ló sentado na porta da cidade. E Ló, quando enxerga, Ló diz: meu Senhor, entra para dentro de casa. A cidade era tão mal, tão pecado era tão grande, que os anjos foi necessário cegar a cidade inteira para poder passar. O pecado era tão grande, era homem com homem, mulher com mulher, estava virado de perna pro ar. Hoje está normal na sociedade, mas naquela época Deus matava tudinho. Se não fosse a misericórdia de Deus nos dias atuais, se não fosse a misericórdia, o Espírito Santo intercedendo junto ao Pai com gemidos inexprimíveis, a gente já teria morrido há muito tempo. Nós não estaríamos aqui para contar história. A Bíblia diz que os anjos entram para dentro da casa de Ló, olha para Ló e diz: toma tua mulher, tuas duas filhas e sai e escapa-te por tua vida, por tua alma, porque Deus vai destruir esta cidade. Está chegando a hora da gente ir embora desse mundo para entrar em Zoar, porque está chegando a hora que Deus vai acabar com essa patifaria de pecado. Está chegando a hora da gente ir para as mansões celestiais, cultuar ao nosso Deus e adorá-lo na sua santidade. Apressa-te e escapa-te por tua vida. A Bíblia foi bem clara em dizer: pega a tua família, tua esposa, tuas duas filhas e sai. A Bíblia diz que Ló vai até os seus genros e pergunta e avisa que Deus vai destruir. Os genros não quiseram sair de Sodoma. Estava com o coração tão impregnado em Sodoma, com o que Sodoma poderia oferecer, com o que Sodoma poderia dar, os banquetes, as virtudes do mundo. Eles estavam tão acostumados que eles chamaram Ló de louco, dizendo: não, Sodoma é bom, Sodoma é gostoso, mas tudo que parece bom aos nossos olhos, Deus está do céu condenando. Tudo que parece agradável aos nossos olhos, que o mundo apresenta, Deus está do céu abominando. Aí Ló diz: não vai, não vou não, então fica, não tem problema. Os anjos olham para eles e dizem: sai e não olhes para trás. Não é para olhar para o que ficou, não é para olhar para as ruínas. Deus vai destruir. É para vocês seguir e entrar em Zoar, porque enquanto vocês não saírem, eu não vou destruir. Mas quando vocês chegarem lá, você está pensando que Deus vai destruir a terra enquanto a igreja estiver aqui? Nananina não. Isso aí que vocês estão vendo é o inimigo que está agindo. O diabo e seus demônios pega as pessoas, usam mesmo, pastor Valdeci, entra o demônio nele, uma legião, pega o camarada e faz o camarada fazer coisas horrendas, horríveis, viver no lamaçal do pecado, fazendo e acontecendo. E Deus está do céu olhando e dizendo: enquanto a igreja estiver na terra, eu permito que isso esteja acontecendo, mas na hora que soar a última trombeta, na hora que o anjo tocar a última trombeta, o único som que a igreja ouve é a trombeta de Deus tocando. E quando ela tocar, ó glória, os que morreram primeiro ressuscitarão, ó glória, e nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados a encontrar com o Senhor nos ares. E então, quando nós chegarmos no céu, o Senhor se levantará do seu trono. Ele veio como cordeiro, mas nesse dia ele vai se levantar como leão e vai rugir. E quem não tiver na sua presença, ai, tô revaracia, antro revaste que rebandará vachúria,
Está chegando a hora da gente sair desse mundo chamado Sodoma. Está chegando a hora da gente sair desta terra e entrar em Zoar. Porque quando nós entrarmos em Zoar, esse mundo vai sucumbir e há dos que aqui ficarem irão perecer. Ai, dai ouvido, ó Israel. Jesus grandão da Galileia, João Batista pregou como ninguém e muitos se arrependeram. Noé pregou 120 anos, ninguém quis se arrepender. Deus olhou para Noé e disse: deixa eles entrar na arca, você e a sua família. Ei, querido, deixa eu te falar um negócio. Se o teu vizinho não quiser entrar, entra você e sua casa. Se a tua parentela não quiser entrar, entra você e sua família, oh glória. Porque família é diferente de parentela. Se os teus irmãos não quiserem entrar, entra você e a sua casa. Mas Deus vai te livrar por causa da tua obediência, por causa da tua fidelidade. Deus vai livrar você. Cento e 20 anos Noé pregando para uma geração que vivia no pecado. Deus olhou para Noé e disse: constrói a arca, Noé. Constrói, porque eu vou trazer o dilúvio. E enquanto Noé está construindo a arca, o povo está olhando para Noé dizendo: tá louco, tá doido. O que ele virou? Olha aí, agora é carpinteiro, vai virar pescador, está construindo um barco. E Deus está dizendo: não, Noé, constrói o barco, porque eu vou exterminar com este país, com este mundo. Está cheirando mal as minhas narinas o pecado. Está todo mundo olhando e chamando a gente de louco, porque a gente canta, a gente prega, a gente ora, a gente jejua, a gente consagra, mas Deus está olhando e dizendo: persevera, continua, porque eu vou acabar com esse mundo, e quem tiver salvo em Cristo Jesus, e vai para a glória, vai para a glória, vai para a glória, e vai sentar na mesa com Abraão, com Isaac, com Jacó, e não vai ser o homem quem vai servir, quem vai servir era o Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu e que tirou o pecado do mundo para que nós herdássemos a vida eterna. Ai, que horror. Eu sinto graça de Deus aqui nessa noite. Eu sinto graça de Deus nesta casa. Eu sinto graça. É só para quem é grato pela salvação. É só quem é grato pelo livramento. Você não chegou a esta casa porque você é bonzinho ou porque era mais um culto de domingo. Você chegou a esta casa porque